Não, disse que você está iniciando a gravação, está gravando, já está automático. Ah, é? Tá. Aparece assim, gravando já, agora que eu estou vendo. Então, eu vou para o pessoal do Palma, eu queria dizer, os amigos do Palma, que a gente está começando uma série de programas que a gente vai fazer semanalmente, são filmes curtos, onde nós vamos discutir certos temas. E a gente está começando com grande orgulho com o meu amigo Marco Lucchesi, que é presidente da Academia Brasileira de Letras e é um poeta, é escritor, romancista, é ensaísta, um ativista das letras. E é sobre isso que a gente quer falar, sobre a questão do poder que tem a literatura para transformar uma pessoa. Eu, quando era garoto, eu não gostava de ler sobre história, mas eu gostava muito de literatura. E porque eu queria entender como as pessoas são. E eu acho que as pessoas hoje, às vezes, não sentem a importância que a literatura pode ter na formação de uma pessoa e como ela pode ajudar a pessoa a interagir com o mundo e com as outras pessoas. Então, é sobre isso que eu queria falar com o Marco, que é uma pessoa incrível, que tem uma experiência de difusão da literatura, e não só de criação, como difusão. E uma coisa que me impressionou muito lendo o currículo dele foi uma experiência que ele teve em Bangu 1, na prisão, e eu gostaria que o Marco falasse um pouco sobre isso para a gente aqui. Obrigado, Cesário. É uma grande alegria participar de seu projeto. Eu já conheço você há muitos anos e por você grande admiração pelo frescor das ideias, pelo seu compromisso de um futuro que é agora e de responder do ponto de vista utópico, pragmático, diante das imensas distopias que hoje digamos, ameaçam de forma tão extraordinária e, por isso, é preciso redobrar as forças, as sinergias, os pactos de amizade, de cidadania. E você toca num ponto que é muito interessante, porque agora nós acabamos de ouvir de uma figura, de uma suposta figura que deveria ocupar um suposto lugar, um suposto poder, e essa figura cuja amnésia, de certo, trará toda a catarse necessária, quando dizia que sociólogos, não me lembro, filósofos, historiadores não passarão, segundo a postura bárbara e de uma ignorância enorme e imensa, porque o que nós sabemos hoje, durante muito tempo, na civilização ocidental, é que tudo aquilo que não vale, aparentemente, é o que mais vale. Então, a literatura, por exemplo, como dizia a pessoa, num certo sentido, sobre o mito, é o nada que é tudo. Quer dizer, a partir da gratuidade, essa que você acabou de convocar na sua própria história, essa gratuidade que modificou a sua vida, que deu a você uma corporatura, deu a você uma direção, uma perspectiva nova de se desenhar num processo, isso a gente encontra sempre com a literatura e nos presídios e nas terras quilombolas, nas comunidades, nós encontramos esse poder absolutamente fascinante da literatura como um processo de transformação, mutação alquímica. E isso eu vi muitas vezes, por exemplo, nas várias vezes que fui a Bangu, experiências realmente duras, porque eu sempre considero a visita ao cárcere alguma coisa como ler um livro de Dostoiévski, em que você não tem controle sobre nada, você, das mãos de um assassino, encontra um gesto de uma nobreza inesperada e da mão de um santo, às vezes, uma punhalada igualmente surpreenda. E isso faz parte do continente humano. A visita à prisão é um pouco disso tudo. Mas é curioso porque como é que ela nasceu? Por que eu fui às prisões? Porque eu recebi, há muitos anos atrás, uma carta de um detento, esse detento que eu não conhecia, pedia livros. E ele dizia assim, a literatura é a irmã gêmea da liberdade. Veja que coisa maravilhosa. E, ao mesmo tempo, ele dizia que estava formando uma biblioteca no presídio de Dracena, em São Paulo, e que lá ele tinha mais de 3.000 livros e dizia, atenção, não são livros didáticos, são livros, ou seja, esses mesmos livros que você, Cesário, na tradição de sua família, aprendeu a entender que eram espelhos que refletiam a alteridade e que diziam quem era você também ao mesmo tempo, porque
como diz Mário Quintana, o bom livro não é só aquele que nós lemos, é aquele que nos lê. E eu fui vendo que, nas experiências de segurança máxima em Bangu, jovens de 20 anos, já donos de boca de fumo, chefes de boca de fumo, que nunca tinham pintado. E pintavam quadros muito interessantes, e eu me dava conta que esse aprendizado foi feito na prisão. Outros que nunca tinham tido experiências manuais e faziam carrinhos, pequenos objetos muito graciosos, esculpidos, feitos com papel. E muitos também começavam a aprender a tocar violão e a cantar. E tocavam violão, um rapaz, sobretudo, fazendo o que outrora se chamava de baixaria, né? Você que é músico também sabe, né? Os baixos, o acompanhamento. Eu disse, mas onde é que você aprendeu isso? Você já sabia? Não, não, aprendi na prisão. E aí realmente você vê que os desperdícios são enormes de uma república que não é suficientemente capaz de republicanizar todo o seu espaço, de convocar todas as suas formas de cidadania, que são únicas, mas que vivem de maneiras dramáticas aqui e acolá, e a gente vê que a arte, esse louco que acabou de sair de um determinado ministério, acreditava que não tinha nenhum valor, porque o valor é só aquilo que produz. Claro que o que produz tem valor, mas toda a história da ciência, ela sempre se baseou na gratuidade, no erro, na inutilidade aparente, até que chega um ponto que você diz, isso pode ser aplicado. É o caso dos fractais. Os fractais da matemática nasceram de vários erros. De repente, Mandelbrot descobriu uma coisa e fez um trabalho maravilhoso. Hoje, os fractais, essa beleza matemática, dizem muito, nos ajudam muito a questões de coração, a questões meteorológicas, a terremotos, tudo aquilo que é o caos, que é o incontrolável. Tudo isso nasceu de uma história muito enviesada, muito problemática. A gente vê nas prisões a demanda de compreender que a forma pela qual você pode adquirir liberdade é lendo. Isso eu levo, Cesário, para os meus alunos, muitas vezes. Eu digo, olha, lá na prisão, eles dão um grande valor à leitura, porque eles entendem que, através da leitura, eles se tornam melhores e compreendem que essa relação tão terrível desses navios negreiros do século XX e XXI, que são as prisões, sobretudo as prisões brasileiras, sobretudo agora me preocupa muito com a Covid, me preocupa muito pela qualidade de vida dos presos, porque nós temos que entender que quando alguém está detido, ele é plenamente cidadão, claro, com direitos específicos diminuídos, mas ele é um cidadão como todos e tem direito àquilo que é república. A república não é instrumento de vingança, a justiça não pode jamais ser um instrumento de vingança. É feio quando ela flerta com a vingança, mas ela tem que trazer um compromisso profundo de ressarcimento. Mas basta que alguém esteja preso, basta que alguém visite as prisões para compreender como são difíceis. E de modo especial, Cesário, compreender que as nossas prisões no Brasil não foram feitas para trabalhar. Quando se diz que o preso não trabalha, é claro que o preso gostaria de trabalhar, e como e quanto, mas elas não foram pensadas, as prisões, nessa lógica do trabalho, mas na lógica da acumulação, de empurrar gente, acumular gente. E aí se discute, às vezes, nas reportagens, eu vejo, ele tem direito a um banheiro. Meu Deus, mas em que país estamos? Tem direito ao banheiro como se fosse um privilégio. Então, muitas vezes nós entramos, e eu me lembro nessa visita a Bangu 3, Bangu 3A, 15 portas abrem, fecham, os estudantes específicos faziam a minha segurança, porque lá dentro não podiam entrar os guardas, ficávamos trancados. E eu via, Cesário, a inteligência de muitos desses rapazes. E eu dizia para eles, vocês estão aqui porque são muito inteligentes, senão não estariam aqui. Agora, essa inteligência que não os levou ao livro, que não os levou à arte, mas que nas prisões abriram, de certa forma, dramática, é verdade, mas abriram novos patamares de significado que eles não tiveram pela rede pública que faltou. Qual é hoje a defesa que eu faço? Menos prisão e mais escola. Isso é Darcy Ribeiro. Quanto menos prisão, mais escola. Quanto menos escola, mais prisão. É uma lei inversamente proporcional. Mas, infelizmente, como nós ainda temos esse modelo prisional, vamos dar mais escola para a prisão. Vamos fazer com que o cárcere tenha mais bibliotecas,
mais escola, mais vagas de escola, porque aí nós vamos fazer um bem muito grande. Primeiro, vamos tirar o discurso da vingança sobre os presos. Não se deve ter vingança. Você pode ficar magoado, ferido, pode considerar imperdoável o ato que tenha praticado contra alguma pessoa próxima da gente. É verdade. Isso é um direito inalienável nosso. Mas como Estado e como sociedade, nós não podemos pensar na vingança. São brasileiros, não vieram de outro planeta. Nós não somos melhores nem piores. E digo para eles, a humanidade não tem dois lados. Há uma única humanidade. Eu não sou melhor que vocês. Eu não pergunto quais os crimes que vocês cometeram, porque vocês também não perguntam aqueles que eu cometi. Então, nós começamos justamente do zero. E vamos reconstruindo esse processo de diálogo. E a partir da literatura, e você é músico, você sabe disso, às vezes a temperatura está muito alta para discutir um texto. Aí o que eu faço? Vamos cantar. Aí metade canta a música do Alto Sertão, outra aí alguns reclamam, que queriam mais funk, queriam mais outro tipo de música. Eles olha, vamos fazer o que é possível. Vocês me ensinam e eu ensino. Depois do canto, a temperatura desce. E aí nasce uma outra temperatura. E eu vou te dar um exemplo que eu gosto de dizer muito, que me aconteceu. Eu estava uma vez numa dessas discussões, e aí fizemos a leitura de um texto e depois as perguntas. Mas havia um estrangeiro. E esse estrangeiro, foi muito difícil entender o que ele estava dizendo em português. Mas eu não podia não entender o que ele estava dizendo, e eu fingi que estava entendendo, e ele fingia que entendia que eu estava fingindo, que ele fingia que nós entendíamos. Porque eu não podia redobrar o preconceito. Né? Ele, além de tudo, era um estrangeiro. E eu perguntei assim, de onde o senhor vem? Aí ele fez um sinal assim, aí eu disse, não, tudo bem, eu entendo. Todos somos estrangeiros. Por exemplo, minha família toda é italiana. Então, eu sou brasileiro, nasci no Brasil, mas eu também sou italiano. E o senhor, de onde é? Aí ele falou, Brasov. Brasov? Na Romênia? Aí eu falei com ele em romeno, né? Fratele, como se puate? Ele levou um susto. Eu também levei um susto. Porque ele estava órfão da língua mãe. Na prisão também era um pouco órfão. Todos somos órfãos na prisão. E não só na prisão, mas na prisão ainda mais. E aí o que aconteceu? Ele, depois de conversar com ele, disse, olha, ele vem de um país muito bonito, ele vem de um país... Para dar um upgrade importante para ele, né? Ele se levantou, me abraçou e me beijou no rosto. Foi um momento para ele muito emocionante, porque ele não esperava que alguém fosse falar a língua dele num momento tão dramático. Mas eu também não sabia que eu teria que falar na língua dele. Então foi um momento muito bonito. Não é um orgulho de falar uma língua, mas é o orgulho de saber abrir uma chave de leitura. A literatura faz isso. A literatura diz a nossa língua, mas nos leva para outras línguas que nós não conhecemos. A língua das comunidades, a língua dos quilombolas, as línguas indígenas, que no Brasil são quase 300, e é preciso defender ferreamente que sejam consideradas nações indígenas, línguas, e que o território fique demarcado. Porque se a gente vai atrás dessas perspectivas, a gente vai ter vamos destruir toda a Amazônia para fazer uma grande plantação de soja. Essa é ou extração mineral. Essa é a grande... Enfim, é a grande. Deixa para lá.